Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos observar o filósofo Platão com os seus pensamentos, a sua importância dentro da nossa história, porque ele se tornou um filósofo tão importante para a nossa humanidade. Quais os seus pensamentos que a gente pode levar no nosso dia a dia, suas profissões, quem ele estudou, quem foi o filósofo que ele seguiu, as suas orientações. Vamos entender isso na nossa aula de hoje. O que vocês vão fazer? Pegar o seu caderno para fazer anotações que serão propostas no decorrer da nossa aula. E aí, estão preparados? Podemos começar? Então, bola a todos e vamos lá. O que vamos observar aqui no nosso primeiro slide da aula de hoje? Platão, ele foi um filósofo grego, considerado um dos principais pensadores de sua época. Deixa eu alterar aqui a cor. Então, olha a observação que você já vai começar no seu caderno. Primeira coisa que vocês vão fazer neste momento: colocar o título. Qual é o título? Platão. E a primeira seta de informação que vocês vão anotar, que ele foi um filósofo grego e considerado um dos principais pensadores de sua época. Essa é a primeira observação. Vocês vão colocar aqui, mais uma vez. Platão, que é o título, foi um filósofo grego, considerado um dos principais pensadores da sua época. Continuando. Platão foi um discípulo de Sócrates, onde ele procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade. Olha a próxima observação, a próxima seta. Você vai colocar aqui, segunda seta. Platão foi discípulo de quem? Discípulo de Sócrates, é a segunda seta. A sua terceira seta de informação procurava transmitir fé na razão e na verdade. Procurava transmitir fé na razão e na verdade. Continuando o nosso texto aqui de explicação. Platão escreveu diversos diálogos filosóficos, entre eles o mais conhecido, A República, obra dividida em 10 volumes. Olha a sua quarta observação, essa quarta seta. Você vai escrever livro, dois pontos. Aí vai colocar A República, obra dividida em 10 volumes. Então, a anotação que vocês colocaram no seu caderno, que Platão foi um filósofo grego, considerado um dos pensadores mais importantes da sua época. Ele seguiu as escrituras, ele seguiu os ensinamentos de Sócrates, então ele foi um discípulo de Sócrates. Platão procurava transmitir fé na razão e na verdade, e ele escreveu a sua principal obra, que foi A República, dividida em 10 volumes. Então, essas foram as informações que vocês anotaram no seu caderno do nosso primeiro slide. Vamos continuar com a nossa aula. Então, continuando, o que é que a gente pode observar? Quando vocês anotaram do slide anterior que Platão nasceu na Grécia, Grécia está correspondente ao país, é o país Grécia. Mas em qual cidade grega Platão nasceu? Então, nós temos aqui, nasceu em Atenas. Então, país Grécia, cidade Atenas. Platão, ele era de uma família nobre, estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e ginástica, exatamente ginástica. Por quê? Platão fez parte dos Jogos Olímpicos, ele foi um competidor. Em qual setor, em qual categoria Platão fez parte? Ele se enquadrou, ele competiu nos Jogos Olímpicos. Ele foi um atleta e ele entrou no quesito de lutador. Então, isso significa que lá nos Jogos Olímpicos gregos, que a gente já estudou sobre Grécia Antiga, naquele período, Platão
fez parte daqueles jogos? Sim. Então, ó, Platão nasceu na Grécia, na cidade de Atenas, era de uma família nobre. Professor, o que é uma família nobre? Aquele que tem grandes posses, que tem dinheiro, que tem poder, que tem uma vida boa. Estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia, ou seja, ele era uma pessoa culta, de muito conhecimento. Além de tudo isso, também ginástica. E aí ele participa dos Jogos Olímpicos, que a gente já viu também quando estudou sobre a Grécia, que os Jogos Olímpicos eles aconteciam de 4 em 4 anos, do jeito que acontece hoje. Hoje segue muito ainda algumas tradições da época da Grécia Antiga. Acontecia de 4 em 4 anos, e lá na Grécia, naquele período, no período desses jogos, as cidades que ficavam em conflito, elas davam uma pausa nesse conflito, nessas guerras, e nesse período eles ficavam em paz para participar dos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque esses jogos, eles tinham como objetivo representar o seu Deus, mostrar o seu amor, mostrar toda a sua gratidão pelo seu Deus grego, no caso, Zeus, que eles consideravam o Deus mais importante. Então, eles tinham essa pausa, era um acordo entre todas as cidades gregas. Quem poderia participar dos Jogos Olímpicos? Os homens poderiam participar, independente da cidade. E o nome Jogos Olímpicos, que a gente também já estudou, vem da época que os jogos aconteciam na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia. Então, o nome Olímpio vem exatamente por isso. Continuando aqui, Platão desejava fazer carreira política muito cedo. Por conta disso, ele se tornou discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os problemas do conhecimento do mundo e as virtudes humanas. Então, ele sendo um discípulo de Sócrates, ele aprendeu a questionar, a se posicionar, a ter as palavras certas, a saber expressar sua opinião e a lutar pelo que ele achava que era certo e pelo que ele achava que era errado, ou seja, sempre ter ali um ponto de diálogo, impor a sua opinião. Quando Sócrates morreu, Platão desiludiu-se com a política e acabou dedicando-se à filosofia. Resolveu eternizar os ensinamentos do seu mestre, que não havia redigido nenhum livro, e aí escreveu vários diálogos onde a figura principal se tornou Sócrates. Como assim, professora? Sócrates não havia escrito nenhum livro, ele tinha muito ensinamento, muito conhecimento, ele tinha rabiscos, ele tinha textos, mas nada publicado. E aí, por conta disso, Platão resolveu, vamos dizer assim, mostrar a importância de Sócrates na sua vida, os seus ensinamentos para a Grécia, e ele começou a publicar esses diálogos utilizando como a principal figura Sócrates. Platão opôs-se à democracia ateniense e abandonou a sua terra. Ele viajou para Megara, onde estudou geometria, foi ao Egito, onde estudou astronomia. Em Cirene, norte da África, ele dedicou-se à matemática. Em Crotona, sul da Itália, ele reuniu-se com o discípulo Pitágoras. Então, olha aí o tamanho do conhecimento que Platão tinha e que as suas escrituras, as suas obras trouxeram esse conhecimento para o nosso dia a dia. Faz parte da nossa questão filosófica, faz parte do conhecimento matemático, faz parte do conhecimento astronômico. Então, ele se torna importante na nossa história, por conta do conhecimento que ele trouxe para a nossa sociedade. E aí, na visão de Platão, seguindo os ensinamentos de Sócrates, depois reunindo-se com Pitágoras, ele conseguiu definir uma sociedade ideal para um novo sistema político, no caso, a República. Então, aqui nós temos, aplicando sua filosofia,
Platão imaginou como seria a república. Seria uma sociedade ideal dividida em 3 classes, levando em consideração a capacidade intelectual de cada indivíduo. A primeira camada, aquela mais presa às necessidades do corpo, seria encarregada da produção e distribuição de gêneros para toda a comunidade. Quem seriam eles? Lavradores, artífices e comerciantes. Quando se fala de artífices, são os artesãos. Deixa eu anotar aqui para vocês. Então, os artífices são os artesãos, artifícios, aquilo que eles produziam. A segunda classe, conhecida como mais empreendedora, se dedicava à defesa, seriam os soldados. A classe superior, aquela que tinha capacidade para servir-se da razão, seria dos intelectuais. Com poder político, assim os reis teriam que ser escolhidos entre os filósofos. Então, isso significa que, montando a pirâmide da sociedade, segundo Platão, a sociedade ideal, ela era dividida em 3 classes. Vou alterar aqui a cor. Primeira classe seria a classe mais baixa. Nós temos aqui, ó, como ele chama, a classe mais presa. Segunda classe seria a mais empreendedora. E a terceira classe, que na visão dele seria a mais importante, seria a classe superior. Quem iria fazer parte dessas classes? Vou anotar aqui para vocês. Seria os lavradores, os artífices, que são os artesãos, e os comerciantes, na classe mais presa, que é a classe de baixo, ou seja, na visão dele, a classe mais pobre, vamos colocar assim. A classe intermediária seriam os soldados. E a classe intelectual, a classe superior, seria dos políticos e filósofos, onde iria ser definido quem? O rei. Então, nesse momento, o que é que vocês vão fazer? Vão colocar pausa na aula e vão copiar a pirâmide da sociedade, escrevendo quem faz parte de cada um. Eu marquei aqui do lado a classe que cada um representa. Primeira classe, lavradores, artífices e comerciantes. Segunda classe, soldados. Terceira classe, políticos e filósofos. Coloquei aqui a letra do lado, identificando cada um. O título da pirâmide você vai colocar a Sociedade Ideal e a República de Platão. E vai desenhar a pirâmide embaixo. Coloque pausa e faça isso neste momento. Continuando a nossa aula, após vocês terem feito a pirâmide da sociedade na visão de Platão no seu caderno, temos aqui 2 pensamentos platonistas. O primeiro, ele fala sobre a questão: muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Professor, o que é tirania? A raiva, o poder, o domínio. Então, quando ele diz muitos odeiam a tirania, ele quer dizer que muitos odeiam a forma como alguns políticos agem diante da sociedade, as suas ações, o que eles falam, que muitas vezes levam as pessoas, a sociedade, a ter um sentimento de raiva, a não concordar com ele. Então, nós temos aqui uma questão política. Quando ele fala, muitos odeiam a tirania apenas para que possa estabelecer a sua. Ou seja, nesse posicionamento, Platão está se referindo à política, ao rei, a poder. Já do lado, o segundo pensamento de Platão, ele fala o seguinte: errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Mas aí a gente tem que sempre lembrar o seguinte: errar é humano? É. Perdoar é digno? Sim. Mas permanecer no erro, aí já
Aí já é um ponto que a pessoa está fazendo aquilo conscientemente todas as vezes. Então, quando a gente erra, a gente se arrepende, pede perdão e pede desculpa e procura melhorar, procura não fazer mais, tudo bem, está certíssimo, você está procurando melhorar. Mas quando você sempre permanece no seu erro, aí você está agindo de má fé diante das pessoas, diante de determinada situação, tentando se dar bem em cima dela. Então, para concluir a nossa aula de hoje, vocês vão anotar esses dois pensamentos de Platão. Primeiro pensamento: muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Segundo pensamento: errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Então, anotem no seu caderno esses dois pensamentos. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no class. Vamos ficando por aqui, mas fiquem atentos à atividade proposta para vocês com relação à nossa aula. E a atividade proposta, mais uma vez para vocês, sempre lembrando que devem ser enviadas no class, página 90, questão 1 a questão 3, perguntas e respostas. Com relação, vocês vão responder essas 3 questões com relação ao texto que tem no seu livro. Página 90, questão 1 a 3, perguntas e respostas. Junto com a foto do seu caderno da anotação da aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no class. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula. Tchau!